bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo, com carinho, toda semana para você. Fala galera, mais um episódio do Love the Problem, Flor na área com mais duas pessoas incríveis aqui da Nowhere e K21 para falar um pouquinho sobre mentalidade de times de alta performance. O que é, o que come, onde vive e o principal, como? Como que a gente faz essa parada rolar? Tem técnica para isso? Bom, a gente vai responder essa pergunta, mas antes eu vou pedir para que os convidados se apresentem. Olá, eu sou a Fernanda Morelli, sou consultora estrategista aqui na Nowhere, atuo em diversos segmentos, com diversos clientes, times de alta performance, acho que é uma dúvida de todo mundo, como construir, como fazer. Então a gente está aqui um pouco hoje para bater um papo e trazer um pouquinho das nossas experiências e até um pouquinho dos comos a gente pode construir esses times. Espero que ajude aí todo mundo e é isso. Maravilha, muito bom estar aqui com vocês também, gente. Eu sou o Guga Moser, já tive o prazer de estar aqui em vários outros episódios nesse podcast e é sempre uma alegria quando a gente é convidado para estar aqui e bater papos sempre muito relevantes, principalmente com pessoas tão queridas aqui, Flor e Fê, que a gente já teve a oportunidade de trabalhar em vários clientes, em vários desafios aí juntos. Então vai ser muito bacana a gente poder bater esse papo aqui, contar algumas histórias e espero que você goste também. Bora lá! Então, gente, mentalidade de times de alta performance. Vamos começar pelo começo? Vou aqui já perguntar, até porque eu posso apostar que muita gente que está ouvindo, cada um tem sua percepção do que é isso, do que é performance, do que é alta performance. Então, eu queria pra gente nivelar conhecimento mesmo, queria que vocês falassem um pouquinho do que vocês observam no dia a dia de trabalho enquanto consultores. O que são esses times de alta performance? O que é essa mentalidade de um time de alta performance? Falem um pouquinho pra gente sobre isso. Legal, Flor. Bem, times de alta performance basicamente são times que estão buscando performar acima da sua média ou acima da média em comparação com outros times e com outros contextos. Basicamente são pessoas que buscam ali incessantemente a melhoria contínua e se superarem seus limites, encontrar novas formas de conseguir gerar valor, seja em menos tempo ou com menos recursos. Então, assim, acho que o princípio de alta performance, falando aqui de uma forma muito direta, assim, basicamente é esse. E aí um dos grandes desafios da alta performance primeiro, a gente conseguir chegar lá. Eu acho que esse já é um grande desafio. E para a gente chegar na alta performance, é necessário que a gente tenha referência. A gente precisa se comparar, né? Seja com nós mesmos ou seja com referências externas, mas é muito importante porque isso possa ser mensurável, né? Para que a gente possa comparar. E um segundo grande desafio é se manter na alta performance, né? Porque uma coisa é chegar também e outra coisa é se manter. Então eu acho que são dois grandes desafios aí quando a gente fala de alta performance. Nem me fale, viu, Guga? Meu time Santos do coração que o diga, se manter na alta performance. Até que a gente aguentou aí por uns bons anos, mas não rolou o negócio. Tá meio difícil. Mas enfim, não sei se tem amantes de futebol aqui ouvindo a gente. Na hora que você falou isso, me veio o brasão do Santos na cabeça, bem na hora. Nem sei, né, se tem alguém santista com mais de 90 anos ouvindo aí o podcast. E eu, né, porque normalmente essa é a torcida santista, mas Fê, e pra você, o que é isso? Qual que é a maior dificuldade aí? Vamos na linha dos desafios que o Guga trouxe. Flor, acho que os times de alta performance, né, a principal característica tem a ver com a alta colaboração, né, entre as pessoas do time em prol de um resultado. A gente vê que é muito fácil, assim, para um time que está jogando bem, que está trabalhando bem, poder assumir responsabilidades também. Então, a colaboração, mas
no sentido de se eu posso colaborar com algo, se eu posso me responsabilizar por algo, eu vou. Então a gente vai ver que não existe necessariamente uma única pessoa que toma decisões, né? Mas o time todo é capaz de tomar boas decisões. E o time todo tem uma preocupação muito grande com os outros membros do time também. Então existe uma generosidade envolvida, né? Um cuidado com as pessoas também. Mas existe muito esse senso de corresponsabilização. Eu acho que isso, inclusive, é a parte que é mais difícil da gente começar a construir, mas é essencial. E para mim, na base de tudo isso tá a confiança, né? Quanto mais a gente confia nas pessoas com quem a gente trabalha, mais a gente consegue entender qual que é a contribuição do outro, como que ele vai, né, ajudar nesse processo e como eu vou me sentir confortável para deixar o outro jogar onde ele melhor pode jogar, né? Então, a gente pratica isso bastante, assim, como consultoria, e eu acho que a gente vê também isso em alguns times, né, de nossos clientes aí, de mais alta performance. Mas eu acho que realmente, assim, o que o Guga trouxe, né, é um desafio manter, porque apesar de você conseguir, em determinados períodos, alcançar, assim, esses momentos de alta performance, manter, acho que é o maior desafio, por mais tempo. E aí, de novo, eu acho que é a confiança, o hábito, a prática e a evolução contínua, né? O cuidado com os membros do time para cada um estar evoluindo, mas também jogando nas suas melhores posições, sabe? Muito bom. E vocês falando, eu tava pensando aqui, imagino que quem esteja ouvindo tá, né? Puxa, faz sentido, ok. Mas e aí? Como que eu consigo chegar nesse lugar? Existe alguma técnica, algum método, algum modelo mental que consiga acelerar essa construção de um time, da mentalidade de um time de alta performance? E daí eu me lembrei que o Guga escreveu um artigo, né, Guga, falando um pouquinho sobre uma alternativa, uma maneira de fazer isso, que é o triângulo ofensivo. E eu queria que a gente passasse a falar sobre o triângulo ofensivo. Então, se vocês puderem explicar o que é o triângulo ofensivo, qual a origem dele, como ele surgiu, vamos começar por aí. Legal, Flor, vamos falar então. Você começou falando lá sobre o esporte, né, no início, fazendo a referência, e eu acho que o esporte ele ensina muito pra gente, né, e acho que ele tá muito presente nas nossas vidas. Então, o triângulo ofensivo veio do esporte, né, como uma referência, né, quando a gente fala de alta performance. Inclusive, quem ainda não assistiu, eu acho que vale muito a pena aqui assistir no Netflix a série chamada The Last Dance, que conta basicamente a história ali do Chicago Bulls, que foi multicampeão, muito com foco na história também, na carreira ali do Michael Jordan. E tem um episódio específico, que é o episódio 4, que conta um pouquinho sobre o triângulo ofensivo. Então vale muito a pena assistir. Antes de falar, já fica aqui a dica. E basicamente, o triângulo ofensivo, ele surgiu ali nos anos 40 com um treinador chamado Sam Barry, e depois ele foi expandido por um outro treinador, né, auxiliar técnico, chamado Tex Winter, que o Tex trabalhava junto com o Phil Jackson, que foi justamente esse técnico que liderou o Chicago Bulls na sua trajetória multivencedora, né? Que ganhou depois, primeiro 3 títulos, depois ganhou mais 3 títulos, no total eles ganharam 6 títulos da NBA, que é um esporte muito competitivo, que exige ali muito de alta performance. E basicamente, o triângulo ofensivo, ele é uma lógica de jogo ali que permite que os jogadores eles se aproximem, tenha sempre um jogador com a bola e outros 2 jogadores próximos, e basicamente o fato deles estarem próximos, e tem alguns ali princípios, né, que são fundamentais para que o triângulo funcione, mas permite que o jogo ele seja mais fluido e eles consigam alcançar uma maior eficácia. Então, se você gosta de futebol, por exemplo, você também já deve ter ouvido falar aí nos times, por exemplo, do Pep Guardiola, que ficaram muito conhecidos, né, ali por tocar muito a bola e conseguir ter um jogo onde consegue envolver os seus adversários e inclusive também conquistou muitos títulos. É o mesmo princípio desse que foi utilizado ali pelo Phil Jackson no basquete, que é basicamente jogadores próximos ali praticando ali alguns valores que a gente vai falar um pouco mais deles, mas basicamente que permite que o time consiga ser mais eficaz e também ser mais eficiente ao longo do seu jogo, fazendo inclusive com que o time consiga desenvolver essa mentalidade de alta performance. Que massa, que massa. O Chicago Bulls é o do Michael Jordan, né? Exatamente. Legal.
O Chicago Bulls, inclusive, né, como eu falei, ele conquistou ali 6 títulos na NBA, mas o basquete também ele foi evoluindo muito, né? E nos últimos anos, por exemplo, um time que também ganhou muita projeção foi o Golden State Warriors, né? Que com um jogador, o Stephen Curry, que é um jogador, um exímio arremessador de 3, um jogador muito rápido também, muito versátil, também imagino que seja muito conhecido aqui pela nossa audiência que está ouvindo o podcast. E é muito interessante que, apesar do basquete ter evoluído, e claro, ter muitos outros elementos aí, o princípio que está por trás está muito conectado ali também ao triângulo ofensivo. Rápidas movimentações, jogadores muito próximos, tomando decisões rápidas, e essa aproximação permite, inclusive, que o jogador, ou ele individualmente, né, vá em direção à cesta e tentar pontuar, mas também permite que ele consiga abrir espaço para que outro jogador também vá lá e tenha esse protagonismo. Então, acho que é muito legal falar disso também, que eu acho que os esportes foram evoluindo e diferentes contextos, diferentes desafios, mas se a gente for pegar na essência, a mentalidade ali, eu acredito que ela se manteve muito, sabe? Eu acho que está muito conectada. E acho que é um pouquinho da riqueza aí do triângulo ofensivo que tem, ainda hoje, surpreendido, e de diferentes formas ele tem aparecido, mas ainda assim tem ajudado aí times de alta performance a conseguir resultados admiráveis. Muito bom, nossa, que legal essa história. Ô Fê, e você, me conta, como que você percebe então aí, fazendo um paralelo dos jogos, dos esportes, na prática, no seu dia a dia de consultora, essa figura do triângulo ofensivo acontecendo? Boa, Flor. Acho que só antes de trazer um exemplo na prática, né, indo um pouquinho na mesma linha do Guga, acho que mais uma referência de série aí que tá bem alta também, que também traz um pouco sobre triângulo ofensivo, é Ted Lasso, né? O Ted Lasso, e eu vejo muito uma relação com o que a gente faz no nosso dia a dia, também com a figura do Ted Lasso, que ele é um treinador, né? Ele é um coach de um time de futebol, é uma série da Amazon que tá fazendo bastante sucesso aí, e ele também usa esse método aí, existe também um episódio dedicado para isso, para trazer justamente um pouquinho de como cada jogador pode dar o melhor de si e contribuir para alcançar lá e ganhar o campeonato, né? Ele é um técnico, inclusive, que prega bastante sobre o acreditar, e ele coloca lá para as pessoas como é importante cada uma confiar uma nas outras para conseguir alcançar o resultado. Então, acho que fica uma dica aí de recomendação de séries atuais sobre esse tema, que também é muito bacana. E aí, Flor, no dia a dia, como que a gente consegue ver essas relações, né, funcionando na prática? Principalmente quando a gente consegue criar um ambiente de entendimento, né, sobre o que deve ser feito. Então, quando a gente vê times que conseguem se conectar a operação com a estratégia, então, primeiro tem o entendimento do que é mais importante ser feito. Então, o objetivo já está muito claro para todo mundo. Esse alinhamento de qual que é o objetivo, ele é feito constantemente. Então, as pessoas do time, elas conseguem entender se teve algum tipo de adaptação na rota, né? Houve, por exemplo, uma mudança ali do que é mais importante para a empresa, de acordo com o que está acontecendo. Eles conseguem se adaptar rapidamente para conseguir fazer as entregas e habilitar os resultados, né, de acordo com o que foi orientado. E conseguem, acho que principalmente a palavra vai ser adaptação aqui, tá? Se adaptar para trazer as respostas que o mercado ou que a empresa está precisando naquele momento. Então não há muito sofrimento, mas as pessoas conseguem dar as respostas ali. E para isso, cada um sim tem uma posição para jogar. Então a gente vê lá o PO jogando na posição de PO, a gente vê lá o agilista, a gente vê o time. Só que essas pessoas, elas colaboram mutuamente para ir em prol desse objetivo, né? Em prol desse resultado. Então, se esse resultado mudou um pouquinho para lá, mudou um pouquinho para cá, tudo bem. Cada um sabe como que tem as suas melhores habilidades, como usar essas melhores habilidades para poder tracionar esse resultado e entregar ali com a adaptação constante. Então, acho que é isso, assim, se a gente vê times que conseguem dar essa resposta para o negócio na velocidade que ele precisa, sem ter muito sofrimento, mas ao mesmo tempo tomando decisões rapidamente, em ciclos curtos, a gente consegue ver essa mentalidade acontecendo na prática do cliente, né, da pessoa. E pegando um gancho, Fê, que você está trazendo, essa questão da decisão rápida, né? Esse é um aspecto que é assim, muito importante que a gente vê acontecendo dentro dos times, no dia a dia das empresas. Por que a decisão rápida é importante?
Porque a gente está em contextos onde a gente está lidando com problemas complexos e que mudam em cenários onde as coisas mudam constantemente. Então a gente se fala muito de mundo VUCA, né? Acho que é um termo familiar aí para muitas pessoas, mas é um ambiente de muita volatilidade, incerteza, onde complexidade, onde as coisas acontecem muito rápido. E assim, pré-pandemia a gente podia falar que tinha algum setor ainda que não tinha isso, mas hoje em dia a gente sabe, né, que tudo está se transformando muito rápido, as coisas são muito dinâmicas, a velocidade com que a informação, o hábito, né, o comportamento, né, dos clientes, né, eles mudam muito rápido, e com isso a decisão rápida é importante porque se a gente está falando em ambiente de incerteza, a gente não sabe o que vai dar certo, logo a gente tem que aprender. E para a gente aprender, a gente sabe que o mais importante é a gente errar pequeno, errar rápido e errar barato, né? Porque a única certeza que tem é que a gente vai errar em algum nível, para que isso possa gerar o aprendizado, e o aprendizado vai fazer com que a gente busque e persiga o resultado. E isso é muito importante. Então, esse ponto da decisão rápida é aquela velha história, né? Do feito é melhor do que perfeito, mas não pode ser de qualquer jeito. Se a gente ficar ali muito tempo para tomar uma decisão, a gente está perdendo a oportunidade de já na prática validar se aquilo é verdade ou não, e a gente poder aprender com aquilo e aí refinar. Vou trazer um exemplo prático de um cliente recente que a gente estava. O cliente ele tem um produto de assinatura ali online, e nesse produto, a jornada de compra desse produto era o seguinte: o cliente entrava ali no site para fazer uma compra, e aí durante a jornada de compra dele era oferecido para ele fazer essa assinatura desse produto. Só que isso não estava integrado na jornada, então o cliente ele tinha que sair dessa jornada. Então imagina, ele interrompia lá, ele ia lá, fazia a assinatura do serviço, para depois poder voltar para essa jornada, e aí ele tinha que recomeçar do zero e fazer a compra. Então vocês imaginam essa fricção toda, um monte de gente que abandonava, que desistia de comprar porque ele ia lá, ia fazer outra coisa, esquecia, etc. E aí o time tinha que tomar uma decisão. Bem, a gente precisa integrar isso, precisa estar mais junto. Só que daqui a pouco, para desenvolver isso ia levar tempo, ia demorar, era um negócio complexo, assim. E o time começou a se ver num dilema: bem, o que a gente vai fazer e etc. A primeira decisão foi: vamos fazer um experimento para a gente aprender com isso. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram um teste AB simples, onde em um cenário eles deixaram a jornada como ela era, acontecendo normalmente, só que em outro cenário, né, eles fizeram um experimento onde eles simplificaram, e aí a pessoa ela já caía direto no carrinho, ela não tinha que ir lá na página do produto, escolher a assinatura e etc. Eles fizeram de um jeito simples, onde a pessoa já caía no carrinho e ela já conseguia fazer ali a opção da assinatura junto com o produto que ela estava comprando, né, e fechar a compra dela, e depois ela ia resolver outros problemas de entender, de configurar algumas coisas, enfim. E só nesse experimento simples, isso já fez com que a taxa de conversão desse produto, né, especificamente dessa jornada, dobrasse num período de tempo muito curto. Então, é um exemplo de que uma decisão, né, que foi tomada ali, né, é claro que levando em consideração aspectos como risco, mas, bem, vamos fazer um experimento aqui. E era a época, inclusive o teste AB nem foi com tantas pessoas, porque era a época de Black Friday, então eles fizeram até com um público mais restrito, teve todo um cuidado, etc. Um ambiente controlado, né? Exatamente. E o fato dessa decisão ter sido rápida permitiu com que eles aprendessem, e agora eles estarem tendo estruturar inclusive a mudança da jornada ali com dados, tendo muito mais clareza do que eles querem e dos impactos que vão gerar. Então, a importância de se ter, né, decisões rápidas, né? Se a gente fica muito tempo para tomar uma decisão hoje, a gente pode estar perdendo um tempo valioso que um time de alta performance não pode abrir mão. Muito bom, muito massa. Ainda mais ver assim na prática, né, essa questão dos resultados, dos números, porque muitas vezes, quando a gente fala sobre mentalidade de time, de pessoas, a gente está trabalhando aí no campo da mudança cultural. E é complexo você medir, né, metrificar a mudança cultural. Então, conseguir aplicar esses valores, né, e conseguir medir o resultado que ele traz, isso é uma coisa incrível também. Então, só para eu tentar sintetizar o que a gente falou até agora, vocês falaram sobre esses valores principais, né, que estão presentes nessa mentalidade que vem do triângulo ofensivo. Então, para validar, a gente está falando de uma movimentação constante e, no meu entendimento, quer dizer, eu posso ter vários jogadores, né, várias pessoas ali de um time que tem papéis diferentes, né, exercem papéis diferentes, com responsabilidades diferentes, mas, de certa maneira,
eles precisam estar preparados para se movimentar e, eventualmente, cada um exercer, não substituir, mas exercer ali, fazer alguma responsabilidade, executar alguma tarefa que era de outro papel. Então, eles estão se movimentando, estão se coordenando, se entendendo. A bola não cai, né? Porque não tem alguém ali naquela posição. Alguém vai pegar. De algum jeito isso vai acontecer, né? É isso, é a movimentação constante, né? Exato, Flor. A gente falou sobre decisão rápida, mas para tomar uma decisão rápida, quem tá com a bola precisa ter opções. Porque se ela não tiver opções para tomar uma decisão rápida, às vezes ela não vai conseguir tomar essa decisão. E então é importante que as pessoas ali, as outras, estejam próximas para que ela possa tomar essa decisão. E no final das contas, assim, a gente às vezes fica muito preocupado em tomar essa decisão rápida, só que não tomar uma decisão é mais custoso do que tomar a decisão que não seja melhor. E tudo bem. Porque como tem movimentação constante, se ela tomou a decisão que não é melhor e ela permanecer perto ali, vai permitir logo em seguida que a gente ajuste, tome uma outra decisão que seja melhor. Então, é exatamente isso, né? A movimentação constante, ela permite decisões rápidas. Inclusive, Fê, eu acho que dá para fazer um paralelo legal aqui um pouco com a nossa organização de time, né? Dentro dos clientes, assim. Eu acho que essa movimentação constante permite com que a gente consiga ter, muitas das vezes, essa tomada de decisão e aumente ao longo do tempo o valor que a gente entrega para o nosso cliente. Acho que tem muita história legal aí, né, Fê? Pô, Guga, com certeza. Fê, segura que eu quero ouvir essa história aí, com certeza, na prática. Eu só quero validar mais dois pontos aqui para poder fazer um catadão do que a gente falou. Então movimentação constante, anota aí, gente, pega a caneta, movimentação constante, decisão rápida, versatilidade de posições, né, uma vez que a gente precisa atender de acordo com a necessidade, e tudo isso sempre com foco no resultado. É isso. Tô certa? É isso, Flor. Acho que não adianta nada a gente também, cada um, movimentar nas suas posições, mas a gente buscar resultados diferentes, né? Então, o resultado precisa ser compartilhado e precisa ser medido, né, constantemente. E aí, assim, né, o que o Guga trouxe, essa é uma ótima provocação. Quando a gente começa, inclusive uma das formas da gente, né, trabalhar aqui é justamente isso. A gente acaba usando o triângulo ofensivo muitas vezes porque a gente tem esse senso de, olha, eu não tenho necessariamente uma posição, mas eu tenho aqui um papel a desempenhar, né, e tenho um papel dentro do meu time, só que se eu me sinto confortável para fazer aqui, para atuar aqui, trazer o resultado e puxar, por que não? Então, por que eu preciso esperar uma pessoa do meu time, né, que talvez tenha um outro papel a assumir, sendo que eu posso exercer esse protagonismo, eu posso ter essa força de ir lá e fazer acontecer. Então, é meio que isso, assim, eu não espero, se eu tenho a condição de fazer, eu vou fazer. E acho que é isso, né, a mentalidade que saiu do basquete, mas que hoje a gente vê, que traz esses times de alta performance, é não esperar, é ter as condições e conseguir viabilizar. Então, tem sido bem positiva essa experiência que a gente tem praticado aqui, e eu super recomendo outros times fazerem. Exatamente. Acho que até tangibilizando na prática, né, Fê, é o que a gente costuma se organizar aqui internamente. A gente trabalha com consultoria, né? Então a gente tem um desafio ali junto com um cliente e muitas das vezes a gente tem um modelo de contrato onde a gente alinha com o cliente alguns resultados que a gente quer atingir e no meio do caminho, os comos a gente vai co-construindo, porque a gente acredita que muito mais do que só simplesmente chegar com um monte de material, com uma receita de bolo pronto, é muito mais importante do que isso, é a gente de fato fazer com que as pessoas que estão ali naquele contexto, elas se tornem protagonistas também nessa transformação, aprendam com a gente, para que depois elas consigam dar continuidade, certo? Dar continuidade ao nosso trabalho com a Nauer, para a gente poder ou ir abraçar outros desafios junto com o cliente, ou quem sabe eles até decidirem caminhar com as próprias pernas. E nesse lugar onde a gente define alguns resultados, né? Tem um tempo de contrato ali, a gente tem um desafio para buscar, e os comos a gente vai co-construir, vocês concordam que é um ambiente, muitas das vezes, de incerteza. É claro que padrões se repetem, toda a experiência ela ajuda e etc, mas cada empresa, né, cada tipo de negócio, cada momento é um momento, então tudo isso gera fatores aqui de imprevisibilidade. E daí, a gente conseguir estar focado nesse resultado, a gente enquanto consultor, enquanto time, a gente também possui habilidades diferentes. Então tem líder que vai se conectar mais com a Fer, porque a Fer tem uma personalidade, ela tem às vezes uma história, uma experiência, algumas habilidades que vai fazer com que ela se conecte mais.
Talvez vai ter líder que vai se conectar melhor comigo, o Guga, com algum outro membro do time. E para que a gente consiga fazer com que isso funcione, muitas das vezes a gente se organiza aqui em triângulos. Então, na prática, como é que funciona isso? A gente está num cliente e tem 3 pessoas aqui no cliente. Então, eu vou trazer um exemplo aqui, Flor. Tá eu, você e a Fê. E a gente combinou com o cliente aquele resultado que a gente quer gerar. E a gente vai trazendo propostas, vai co-construindo com ele e tudo mais. Só que, no meio disso tudo, tem agendas, certo? E, muitas das vezes, a gente não vai conseguir estar todo mundo ao mesmo tempo. Então, o fato da gente estar em triângulo aqui permite, por exemplo, que isso deixe de ser uma questão central e passe a ser uma questão periférica. Porque a gente estando aqui dentro do contexto, a gente sabe, a gente vai abrir um espaço. Tem horas que a Fer vai entrar porque ela domina mais aquele assunto. Tem horas que vai entrar você, Flor. Tem horas que vai estar, às vezes, eu, Guga, e eu vou ter que passar a bola. E assim, no final do dia também, a parte também de quem vai estar lá, né? E quem vai puxar, assim, é claro que é importante isso estar combinado, mas deixa também de ser um outro ponto central. Porque enquanto time, a gente está criando ali um ambiente onde nós estamos alinhados, os 3 estão participando, os objetivos estão claros, e aí como a gente vai chegar, se a gente vai passar essa bola, se alguém vai pegar a bola e vai em direção à cesta de uma vez só, isso passa a ser algo muito mais fluido. Então, no nosso lado de consultoria funciona. E é engraçado que tem até um cliente que uma vez, conversando com a gente, falou assim, nossa, vocês parecem uma colmeia de abelhas. Eu tô numa reunião com uma pessoa, daqui a pouco, uma outra pessoa que não tava, ela entra na outra reunião, fala a mesma coisa, vocês estão super alinhados entre vocês. Bem, como que isso acontece, assim? E esse foi um feedback muito legal, mas demonstra um pouco que essa característica da gente, de fato, conseguir estar ali num contexto, né? Se organizando de forma onde tem 2, 3 pessoas ali com essa troca de informações e muito alinhada quanto ao resultado, a gente consegue passar essa percepção sem necessariamente crescer linearmente, né? A gente não fica aqui nos bastidores, todo mundo contando tudo. A gente também busca, né, técnicas de comunicação e outras coisas pra gente se falar e ser mais sucinto. Mas eu acho que isso traz muito uma riqueza. Nossa, Guga, acho que você falou um ponto importante sobre... Não é sobre todo mundo estar em tudo, mas a gente estar alinhado sobre o que é importante, né? Então... só reforçando isso e também trazendo um pouco do benefício, né? Porque acho que o benefício que a gente tem com tudo isso, no final das contas, é que a gente não depende de uma única pessoa para tomada de decisão. Então, a gente consegue ser muito mais veloz também, né? Cada um ali atuando numa posição, mas ao mesmo tempo contribuindo para esse alinhamento. E a gente acaba construindo uma confiança muito maior como grupo, né? E essa confiança se fortalece, porque não depende justamente de uma única pessoa. Então, o grupo todo sai fortalecido e com uma confiança maior. E até falando, você falou exatamente o ponto que eu ia trazer, Fê, dos benefícios, que além de tudo, a gente observa um benefício interno, que é da melhoria contínua do próprio funcionamento do time, né, de como o time se organiza, de como estabelece e fomenta a confiança, gera essas conexões, como não é só sobre toda hora tá falando, mas uma comunicação clara e explícita de maneira que todo mundo tenha as mesmas informações necessárias para tomada de decisão. Então, o que eu decidi, eu decido com as informações que eu tenho, que o Guga tem, que a Fê tem. Então, a gente tem aí essa uniformidade de informações para tomada de decisão. Não chega naquele lugar onde fala, mas é porque eu tomei essa decisão, porque a informação que eu tinha era X. Mas a minha informação era Y. Então, assim, isso não acontece. A gente provoca essa melhoria contínua, né? Afia o machado dentro do próprio time e isso reflete no resultado que a gente gera, dado o nosso cliente, o usuário com quem a gente está trabalhando. Então, é um benefício para os dois lados, assim, né? Internamente, enquanto time, enquanto unidade, e externamente para o cliente ou usuário que está recebendo ali o que a gente está construindo. Então, eu achei bem legal essa questão dos benefícios. Mas eu queria que vocês falassem também um pouquinho dos desafios ou possíveis barreiras que são encontradas no momento onde a gente chega e tenta fazer as coisas desse jeito. Tenta trazer o triângulo ofensivo, essa adaptabilidade, essa mentalidade. Não tem como, né? Como eu falei anteriormente lá no início, é mudança é feita de gente é um bichinho complicado,
focado. Então, o que vocês percebem aí, tanto internamente no funcionamento do time de vocês, quanto quando vocês estão dentro do cliente, quais barreiras, quais dificuldades aparecem quando isso começa a ser implementado, se é que eu posso usar esse termo? Flor, assim, sendo bem prática, né? Acho que os primeiros pontos de questionamento que as pessoas trazem é sobre até onde vai o meu papel, né? Então, sendo bem prática, até onde vai o meu papel? E aí a gente começa a falar sobre descrição de papéis, né? Então, às vezes a gente, inclusive, revê um pouquinho de descrições de papéis. Mas eu acho que essa não é a parte mais importante, tá? Eu acho que a gente tem que resolver problemas. No nosso dia a dia, a gente tem que resolver problemas. Então, se eu tenho a competência, né, para resolver um problema e não necessariamente está dentro ali da minha expertise, mas eu posso, é aquilo que eu falei, por que não? Então, mais do que falar sobre discussão de papéis, a gente pode sim falar do que é esperado, mas é um pouquinho além disso, né? E estabelecer um pouco de confiança com as pessoas. Pô, eu gostaria de fazer isso aqui, então trazer um pouquinho mais de protagonismo. Na prática, sim, esse é o primeiro desafio que aparece. E aí e o segundo desafio que eu vejo também tem a ver com o estabelecimento de confiança mesmo. Como que eu começo a confiar nas pessoas da minha equipe e empodero elas para elas tomarem as decisões? Porque não é muito comum, né? Às vezes não é muito comum. A gente tem a centralização da tomada de decisão em uma pessoa. Então, geralmente, o PO, né, o gestor, são as pessoas ali que tomam as decisões. Só que nesse sentido, né, que a gente está buscando ter um conhecimento mais compartilhado, né, acho que até o que você falou, tem a ver com a assimetria da informação. A gente está buscando resolver esse problema. Então, a gente ter as mesmas informações para que todo mundo possa tomar boas decisões. Esse é o terceiro desafio que eu diria também. Além da confiança, é ter as mesmas informações para que a gente possa tomar decisões. Então, a partir do momento que a gente dá as restrições para as pessoas. E com essas restrições, as pessoas podem trabalhar melhor. E aí eu sei o que pode, o que não pode, o que está dentro, o que não está. Então, eu vou compartilhando, vou exercitando na prática, trazendo resultado, compartilhando com as pessoas e a gente vai se orientando e criando ali um caminho comum. Aí acho que esse é o segredo para a gente começar a ter confiança no trabalho um do outro e acabar discutindo menos sobre papéis, né? E falar mais sobre o que interessa. Que é o que a gente precisa entregar, né? Eu fico imaginando, olhando a vocês falando, que deve existir muito um receio em relação àquela coisa, puxa, se tá todo mundo olhando, não tem ninguém olhando. Eu imagino que esse deve ser um ponto que as pessoas levantam de resistência, né? Não, mas como assim? E aí entra exatamente o que você falou, que são as restrições e os acordos explícitos, né? Então, se a gente tem clareza do que a gente se comprometeu e como a gente funciona internamente, a gente sabe que sempre vai ter alguém olhando para aquilo, né? Então, não vai correr o risco da bola cair. Sempre vai estar todo mundo olhando para a bola, mesmo que numa visão ali, né, mais paralela, mas tá vendo o que tá acontecendo, tem consciência, né, uma consciência e intenção por trás de tudo que é feito, né, então eu acho que isso é uma coisa muito importante também. Existem desafios também no viés de poder e hierarquia, gente? Vocês já observaram isso? Sim, existe esse desafio, Flor. Até muito pelo que a Fê comentou, né? Muitas das vezes a gente foi muito ensinado, né? A gente vem de uma cultura muito de hierarquia, né? Acho que do próprio modelo que as organizações foram criadas e até do modelo social, né, que muitas das vezes a gente está inserido, e às vezes quebrar essa questão, né, da centralidade de quem toma a decisão, a questão da responsabilidade, né, porque no final também tomar uma decisão, quando acontecer um problema, um erro, é muito cômodo quando tem um chefe que toma porque, né, eu só fiz o que me mandaram, não tenho muita responsabilidade nisso. Só que aí, nesse momento, o time de alta performance, ele já foi embora, né? Por quê? Porque quando a gente começa a olhar para a culpa e a gente começa a olhar para essa questão, isso vira uma distração, né? Porque a gente coloca o foco, na verdade, no lugar onde não deveria estar. E aí eu queria até emendar, Flor, na sua pergunta anterior dos desafios, que eu acho que um dos grandes desafios também é saber lidar com os erros e tratar isso dentro do time. Acho que isso foi uma coisa que a gente foi também aprendendo ao longo do tempo. Isso é difícil. Por quê? Porque erros, né, vão acontecer, às vezes uma bola vai cair, e aí é uma linha muito tênue entre a gente focar no erro
e focar em quem errou, certo? E aí entra num lugar ali de ter conversas às vezes duras, mas que precisam acontecer, né? Conversas francas, mas ao mesmo tempo também conseguir transformar isso numa melhoria contínua. Bem, gente, então beleza, isso aconteceu. Como que a gente aqui enquanto time faz para que não aconteça de novo? E aí eu acho que isso exige um pouco de... Exige um pouco não, né? Existe muita maturidade para que essas conversas aconteçam. E também eu acho que tem um outro elemento aqui também que eu acho que é legal de falar, que é a rede de proteção. Porque, já sabendo que esses erros podem acontecer, é muito importante que a gente, enquanto time, também fale sobre rede de proteção, que é, quando acontecer, como que a gente vai reagir a isso, sabe? Que é um pouco aquele momento, sabe aquele momento no meio do jogo que o time toma um ponto que não esperava, toma um gol e às vezes olha um pro outro ali e tem o risco de, tipo, tudo ir por água abaixo, né? É muito importante que a gente saiba, bem, quando isso acontecer, o que a gente vai fazer, sabe? Como é que a gente vai lidar com isso? Que eu acho que tá muito conectado com essa questão de lidar com o erro. Tem que lidar com ele, mas é muito importante. Eu vou trazer um exemplo prático. Uma vez a gente estava num cliente e tinha uma agenda bem estratégica com esse cliente. Inclusive, tinha executivos desse outro cliente participando, executivos que estavam, né, no trabalho junto com a gente e executivos que não estavam nesse trabalho. E a gente estava com a responsabilidade de facilitar essa agenda. E a gente internamente estava em 3 pessoas aqui da Nauer, né? E quando começou a agenda, a gente tinha combinado, eu comecei facilitando e no início eu acabei cortando uma pessoa, assim, até de forma gentil, né, ali na facilitação cuidadosa, mas só que era uma pessoa que tinha uma tendência a ser detratora e a pessoa, ela simplesmente estava sendo uma reunião online. Quando eu falei com ela, olha, prol do nosso tempo, a gente vai continuar aqui, já eu passo a palavra para você e tal, mas quando eu falei isso, a pessoa, ela simplesmente desligou a câmera e saiu da reunião. E aí, nos bastidores, começou uma preocupação do lado do cliente, né? Meu Deus, é uma pessoa importante, caramba, aqui e etc. Naquele momento, se eu não tivesse a rede de proteção do meu time, eu não sei o que teria acontecido assim. Mas o que a gente fez? Eu saí de cena, uma outra pessoa do time assumiu ali mais à frente. Nos bastidores também, a gente conversou com as pessoas para tranquilizar, entender também a situação, o real peso daquilo e etc. E a gente conseguiu contornar no cliente. Entretanto, a gente teve uma conversa dura quando terminou, né? E eu tinha que lidar com aquilo. Olha, isso aconteceu, é um fato. Isso pode trazer consequências aqui com o cliente, mas como é que a gente vai lidar com isso daqui pra frente? E a gente começou a pensar em estratégias. Eu gosto de trazer esse exemplo porque nem tudo são flores, né? E às vezes a gente conta muito as coisas boas que vêm, mas é muito importante trazer isso. Por isso, Flor, eu acho que é muito importante trazer esse elemento, sabe? De saber lidar com o erro, de ter a rede de proteção. Porque se a gente de fato quer atingir alta performance, e a gente de fato acredita que a gente ter esse espaço de compartilhar protagonismo, como a Fê trouxe, das pessoas poderem tomar decisões rápidas, sem medo, né, de errar e arriscando, porque times de alta performance arriscam, né? A gente precisa falar dessas questões. Muito bom, muito bom. Você leu o meu pensamento, porque eu ia falar, puxa, me conta alguma vez que as coisas não deram tão certo assim, e como que isso desenrolou. Eu queria ouvir mais... não sei se a gente vai chamar de case, uma experiência que vocês tenham observado e levado para um cliente. A gente tem um público muito que fala sobre produto, sobre agilidade como um todo. Se vocês tiverem algum exemplo nessa estrutura de time mais tradicional dentro desse meio, né? A Fê acho que mencionou, e tem o PO, tem o Agile Master, tem o time de desenvolvimento. Se vocês tiverem alguma história, algum ponto de que isso funcionou legal, enfim, qualquer experiência, eu gostaria muito que vocês compartilhassem com a gente. Legal, Flor. Acho que quando você fala assim, né, de cases, eu gosto bastante de quando a gente faz evidences aqui na Nauer, né? O Evidence é um produto da Nauer, né, que a gente faz sprints diárias e que a gente reúne os times para que a gente possa fazer essas sprints diárias. E aí, ao final de uma semana, a gente às vezes sai com um produto novo, incremento de um produto, algo diferente, né? Só que a gente exercita bastante agilidade todos os dias. E quando a gente está fazendo evidences assim com os times, a gente convida muito as pessoas a saírem um pouco do papel que elas fazem só no dia a dia ali, né? Então, é muito comum a gente ver uma pessoa que faz testes, né, dentro de um time, ter uma única pessoa que faz testes.
Só que aí, durante essa experiência, a gente convida os próprios desenvolvedores para fazerem testes também. Então, eles saem um pouco ali da zona de conforto deles e começam a atuar um pouco como QA. Então, o QA, por exemplo, ele começa a perceber que existem dores que o desenvolvedor tem que, às vezes, ele não contemplava na hora que eles faziam os testes, e vice-versa. Os desenvolvedores começam a perceber que eles precisam entregar com outro tipo de padrão também para a qualidade poder testar. Então, eles começam a descobrir que essa troca entre eles é super positiva e acelera, principalmente como a gente está falando de sprints diárias, né? Acaba acelerando as entregas, porque eles estão juntos ali, tomando decisões rápidas, entendendo as dificuldades um do outro, em prol do objetivo, porque a gente tem um objetivo definido todos os dias, e aí acaba que acelera, assim, as entregas. Tanto que no final dos evidences, né, que a gente faz, geralmente a gente sai com muito mais entregas de valor do que seria um sprint convencional. Então, acho que esse é um exemplo e acontece com diversos outros papéis durante o evidence, né? Porque a gente convida pessoas que não estão acostumadas, por exemplo, a promover uma review para fazer uma review, né? Então, às vezes, vem uma pessoa lá de design trazendo um pouco da experiência que ela tem com o cliente para fazer esse momento de coleta de feedbacks. E aí ela usa uma experiência que ela já tem, que é saber sobre o cliente, perguntas para poder entender ali como que foi. E aí ela fala, nossa, nunca tinha feito isso, mas foi tão valioso, né? Nunca pensei que poderia ter sido, assim, uma experiência tão bacana de fazer. Então, acho que no dia a dia, aplicando, assim, saindo um pouquinho do produto da K21, mas se você vê dentro dos times, né, momentos que pessoas que não estão necessariamente na sua habilidade primária, exercendo uma habilidade secundária, você começa a estimular essa troca e essa cooperação em prol do objetivo. E assim, as pessoas descobrem que elas podem ajudar muito mais do que elas estão acostumadas, porque a gente tem muito mais potencial guardado ali. Então, acho que é um exemplo que me vem, assim, que é muito vivo. Fazer um evidence, eu gosto bastante. É exponencial o negócio, né? Tipo, você faz um mind-blowing, assim, explode a mente e leva o resultado para um lugar. E se fosse todo mundo ali no mesmo lugarzinho, na mesma caixinha, jamais chegaria. Exatamente. Jamais. A gente estava até conversando esses dias, né, Fê? Da gente confiar na mágica do processo. Porque, de fato, quando eu acho que a gente está buscando os resultados e a gente está com intenção ali, eu acho que as coisas vão acontecendo e é incrível como, muitas das vezes, as coisas acontecem de uma forma mais fluida do que a gente imagina. Tem um cliente nosso, uma instituição financeira, que a gente, ajudando o cliente a ter mais foco em resultados, a gente ajudou eles a implementarem, né, OKRs. Então, são objetivos ali com alguns resultados chaves claros que vão medir como chegar naquele objetivo. E aí a gente foi, inclusive, foi até a ponta, né, as pessoas que trabalham ali em contato com o cliente na ponta, para a gente ver como é que ia funcionar ali na prática. E aí, dentre os resultados ali buscados, né, tinham clientes focados no segmento de PJ, né, de empresas, e tinha outros resultados ali que estavam focados em clientes de pessoa física, né, de alta renda. E foi muito legal porque quando a gente colocou todo mundo junto, numa sala, a gente combinou dos objetivos que a gente queria buscar. E a gente falou assim, pessoal, agora como que a gente vai se organizar para fazer esse resultado mexer? Que problemas a gente vai escolher aqui, a gente atuar, para a gente conseguir trazer esses resultados? E não foi algo que a gente sugeriu, mas começou a nascer alguns triângulos. Por quê? Porque o pessoal do segmento de PJ, de empresas, eles tinham, né, uma lista de prospecção grande, tinha muita oportunidade ali. Enquanto o pessoal de pessoa física, de alta renda, falou assim, nossa, a gente tem dificuldade aqui, quem a gente vai contactar, a gente precisa melhorar aqui as nossas listas de prospects, indicação. Até que alguém falou assim, gente, mas espera aí, os sócios dessas empresas, muito provavelmente, são pessoas que têm esse perfil de alta renda. E se a gente for conversar e for explorar? O que eles começaram a fazer? Eles começaram a atuar juntos, a ir em visitas juntos. O gerente PJ apresentando o gerente da pessoa física, e o resultado foi impressionante. Assim, em 3 dias, eles começaram a fazer o resultado do mês anterior inteiro junto. Porque simplesmente começou a nascer. E aí entra o papel também dos assistentes que ficavam na agência, que iam procurar a lista, que iam ia definir quem as pessoas que a gente ia contactar, que eles faziam isso de um jeito, e na prática eles começaram a ver que tinham algumas semelhanças. Vamos filtrar por esse fator aqui, por esse fator aqui. Ou seja, começou a nascer um triângulo ali
de forma natural, assim. A gente nem chamou disso, a gente nem sugeriu, mas as pessoas começaram a se falar mais para poder atingir aqueles resultados e essa combinação, assim, e aí, gente, é o resultado da colaboração, né? Ele é exponencial até, né, como a gente estava falando, né, Flor? O resultado do nosso trabalho trabalhando junto aqui não é a soma do meu trabalho com o trabalho da Fê com o trabalho da Flor, não. Mas é o resultado quadrático da nossa colaboração, né, de como a gente trabalha junto, assim. Acho que esse é um case legal, é bem recente, mas acho que tangibiliza bastante também na prática e como é que essa mentalidade e essa organização ali, né, em triângulos pode ajudar. Muito bom. Infelizmente, a gente está caminhando para o final do nosso episódio e eu queria, por último aqui, tentar trazer o que vocês tiveram de aprendizados mais valiosos ao longo desses processos, né? Que eu acho que a gente trouxe aqui as aplicações, mas a gente aprende algumas coisas que só na prática mesmo, só fazendo. E eu queria que vocês trouxessem um pouquinho disso, desses aprendizados, o que foi principal para vocês e também o que vocês entendem que pode ajudar quem está ouvindo a gente. Legal, Flor. Para mim, o que me vem, assim, muito é entender qual que é a melhor posição que você pode jogar. Então, quando a gente fala ali do triângulo ofensivo no basquete, tem isso, né? Você precisa entender onde você contribui mais. Então, esse primeiro movimento de autorreflexão, de entender quais são as suas fortalezas e quais não são as suas fortalezas, ele é essencial para você poder entender, tipo, aqui eu vou, aqui eu prefiro que o Guga vá, aqui eu prefiro que a Flor vá, né? Até onde são os meus limites. Porque também é importante respeitar esses limites, principalmente quando eles ainda estão em desenvolvimento. Então, o primeiro passo para mim é esse, é entender onde é a minha fortaleza e onde eu posso jogar melhor. E aí, como que eu vou ter certeza disso, né? Da mesma forma que a gente faz quando a gente é ágil, né? Praticando. Então, experimentando, entendendo se aquele realmente é a melhor posição, aquilo é onde de fato eu domino. Então, acho que um exemplo assim que eu posso dar, eu sou uma pessoa que costumo participar muito bem, trazer pontos bem certeiros assim, mas não sou tão expressiva, como posso dizer, tão expansiva assim. Então, em certos momentos, eu prefiro que alguém mais expansivo possa entrar para poder fazer determinados movimentos ali com o pessoal. E aí, nesse movimento, eu prefiro, por exemplo, que o Guga entre. Então, combino com ele. Guga, aqui, você puxa. Beleza, aqui ele puxa. Então, acho que isso é importante, assim, entender e combinar com a outra pessoa até onde você vai, né? Onde você pode contribuir e onde o outro pode contribuir. E aí, gente, praticar, experimentar, ver o que funciona. Às vezes a gente se descobre também, tá? A gente vai se aperfeiçoando. Então, nesse movimento aí, pode ser que você acabe se descobrindo ou até aperfeiçoando alguma coisa que você inicialmente não tinha, né? Inicialmente não era desenvolvido. Então é isso. Excelente, Fê. Bem, o meu aprendizado mais valioso nessa jornada buscando uma mentalidade de alta performance, né, tem sido compartilhar protagonismo. Esse é um ponto muito importante, assim. Muitas das vezes a gente quer fazer as coisas, né, do nosso jeito, né, e a gente acredita que aquilo ali só vai funcionar se a gente fizer daquele jeito. E muitas das vezes a gente tem experiência, né, já passou por aquilo e a gente sabe que vai dar certo e tudo mais. Só que estrela sozinho não ganha campeonato, né? Lá a série fala muito sobre isso, né, do The Last Dance. O Michael Jordan, por exemplo, ele só conquistou quando ele viu que ele tinha que fazer o time dele jogar bem também. E eu acho que isso se aplica muito na nossa vida como um todo, né? Mas principalmente no nosso trabalho. Eu tenho certeza que na posição que você está aí agora, dentro do seu time, dentro da sua organização, sozinho não vai a lugar nenhum. Até porque a gente lida hoje em dia com problemas muito grandes, né, em organizações muito complexas, e a gente tem uma série de coisas que a gente tem que fazer. Só que mesmo aquilo que está no seu alcance não depende só de você, assim, né? As coisas que estão ali na sua mão. Então, acho que essa parte de compartilhar protagonismo, ela é muito importante. E no final do dia, a gente, na jornada de buscar alta performance, a gente conseguir fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor performem bem, muitas das vezes pode ser mais importante do que a sua própria performance. E essa colaboração ela é muito importante. Então, esse é um aprendizado, eu acho que muito valioso, e se eu tivesse que dar uma dica assim, por onde começar, eu acho que a primeira coisa que é muito importante é definir claramente quais são os resultados que estão sendo buscados. Eu acho que isso você pode fazer agora, né, ou o mais breve possível com o seu time,
para deixar isso claro. E uma vez que esses resultados estão bem definidos, sentar e conversar e entender o que vocês podem fazer. E aí, né, sempre, né, priorizando, entendendo o que tem mais valor, mas também muito compartilhando o protagonismo, porque eu tenho certeza que a maior parte das soluções para os problemas que nós estamos buscando, elas não vão vir de uma pessoa em específico ou de você mesmo, mas da junção das pessoas que estão ali. Maravilhoso! E é assim que a gente encerra o nosso episódio com esses aprendizados incríveis. Isso que você falou sobre, às vezes, aumentar a performance do outro e não a nossa pode ter um impacto maior para chegar no resultado que a gente espera, foi muito massa, assim, né? Tipo, ter, de fato, também a generosidade de olhar para o lado e deixar o ego de lado e falar, não, tudo bem. Então, agora, o que a gente precisa desenvolver mais não é essa competência ou esse comportamento que eu tenho, e sim da pessoa que está do meu lado. É isso, galera. Chegamos ao final do episódio. Vou deixar aberto para vocês mandarem recadinhos do coração, para quem está ouvindo a gente. Vocês que estão ouvindo a gente, eu queria que vocês compartilhassem no grupo. Funciona para vocês? Alguém que está ouvindo já testou, conhecia essa maneira de fazer as coisas, tem essa mentalidade dentro do time? Conta pra gente se funciona, se não funciona, vamos compartilhar, porque como o Guga mesmo falou, ideia nenhuma nasce sozinha, nasce da construção de várias ideias de várias pessoas. Então, o compartilhamento também é muito rico pra gente poder se desenvolver. Muito obrigada, Fê, muito obrigada, Guga. Espaço aberto pra vocês se despedirem e deixarem os recadinhos de vocês. Então tá, vou começar aqui pra deixar a Fê fechar aí chave de ouro. Mas, gente, muito obrigado por você que ouviu a gente até aqui. Espero que vocês tenham gostado e se divertido assim como a gente se divertiu. Acho que continue acompanhando, acho que a Nowhere, a K21 aí pelas redes sociais, nas nossas redes sociais pessoais também. A gente procura aqui compartilhar muito conteúdo. Então acompanhe o Love the Problem, né? Eu acho que tem sido uma fonte muito rica de conteúdo e espero que a gente possa se encontrar em breve. E como a Flor falou, vocês querendo conversar, trocar ideias, estamos sempre aqui à disposição. Vai ser sempre um prazer a gente poder falar. Bom, gente, eu espero que vocês tenham aproveitado nossos insights, um pouquinho do que a gente trouxe aqui para compartilhar com vocês. Saibam que a maioria das empresas está passando por esse desafio, então se você tem esse desafio, você não está sozinho. Não é fácil alcançar time de alta performance, mais difícil ainda é manter. Então a gente tem que estar se renovando sempre e entendendo como que a gente pode chegar lá. Bastante experimentação, bastante melhoria contínua na veia. Acho que é isso também que é agilidade. E, para mais, vamos nos seguir aí nas redes sociais, continuar ouvindo nossos programas, nosso blog, tem bastante conteúdo. E é isso, espero ver vocês, né, em uma próxima. E um beijo. Valeu, obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.